Tá bem, então vamos iniciar, né? Quero aqui agradecer a presença de todos, já que aceitou o nosso convite de duplamente aí de estar trazendo a palavra e o louvor, né? Então, agradecer o Sender, né, pela oportunidade de a gente estar na condução, né, da live esse mês, né? É muito gratificante para a gente tá participando como corpo, né, de Cristo, né, na, na obra dele, né? Que a live não deixa de ser algo, né, que foi, né, colocado nos nossos corações pelo Senhor, né? Como o Sender falou há 5 anos atrás, né? Ali no início da pandemia, foi algo que o Senhor sustentou, né? Que o Senhor, né, deu forças, deu equilíbrio, né? E até hoje, né? A gente está aí, né, com 5 anos, né, fazendo essa live, né, trazendo a palavra do Senhor, né, trazendo adoração e tudo que a gente faz aqui é para a honra e glória do Senhor. Então agradeço a presença de todos, agradeço você aí a oportunidade. E aí a gente vai iniciar orando, né, agradecendo ao Senhor, né, por mais um mês de live, né, por mais uma live, né, nessa segunda-feira. Agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de ouvirmos, né, a palavra dele, de ouvirmos a adoração, ações para glorificar o nome dele, né? Então, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, amém? Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por este momento, Senhor. Graças te damos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, diante da tua bondade, diante da tua misericórdia, Senhor, para estarmos aqui reunidos, Senhor, entre irmãos, né, entre amigos, Pai, para louvarmos o teu nome, para engrandecermos o teu nome, Pai. Nós queremos, Deus, render graças a ti, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e a tua misericórdia, papai, ela dura para sempre, Pai. Abençoa, Deus, esta live, Senhor. Abençoa, Deus, a vida de cada um, Deus, que está aqui participando, Deus, que a tua poderosa mão esteja estendida, Deus, sobre a família, Deus, de cada um que aqui está, Senhor, e daqueles que não puderam participar, Deus, daqueles que ainda irão entrar também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa conduzir, Deus, segundo a sua vontade, tudo que será feito. Nós te pedimos, Pai, a tua bênção, nós te pedimos, Pai, a tua graça, Deus, e que o Senhor possa, Deus, nos abençoar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, no nome santo e amado do teu Filho Jesus Cristo. Pastor Jário, palavra, louvor, tá com o Senhor. Amém. Amém, meu irmão. É uma alegria estar participando dessa live mais uma vez, de Oi, irmão. forma. Está ouvindo, Elton? Pode prosseguir, pastor, a gente tá ouvindo bem, glória a Deus. Certo. É uma alegria para mim, irmãos, receber esse convite e aceitá-lo, de estarmos juntos nessa live dos Atletas de Cristo. Eu queria poder estar mais junto dos atletas. O Sender sabe disso, o Elton sabe disso, os irmãos dos atletas. Nós temos uma relação de quase 10 anos. Quase 10 anos. Vou pedir ao irmão Calbi que envie o link aí para a Priscila. Ela está pedindo, mas agora eu não posso mais enviar. Tá? Por favor, Calbi. Se quiser mandar lá no grupo da igreja, vai ser bom. Então, irmãos, há quase 10 anos eu faço parte dos Atletas de Cristo. E eu me sinto dos Atletas de Cristo. Até porque eu sou atleta do vôlei, né? Eu jogava vôlei, agora eu estou meio enferrujado, a ponto de perder para qualquer time que o Elton faça. Então isso está me deixando meio preocupado, sabe? Mas eu vou voltar a treinar, quem sabe umas corridas e melhora, né? Chamar o Mauro para o meu time e a gente vai ganhar do time do Elton, tá certo? Atleta de Cristo é uma grande ideia, porque
Eu gosto sempre de falar, irmãos, que Deus mandou a gente ganhar almas, mas não é de qualquer jeito, é com inteligência, é usando a inteligência. Não é só chegar numa praça, no terminal rodoviário, não é só chegar dentro de um ônibus, não é só fazer uma live falando qualquer coisa da Bíblia. É algo que busque uma efetividade, uma continuidade, uma sustentação. Então, os atletas fazem isso por meio da bola, ensinando o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se o Sender está cansado, porque o Sender já é presidente dos atletas no Acre há uns 15 anos. Mas eu não sei se ele está cansado, não sei se a Deise já pediu para ele desistir, ou pelo menos, a Deise não é de falar isso, mas pelo menos fala assim, meu amor, dê um tempo, deixe para o Elton, deixe para o Djan, deixe para o Márcio, né? Para o Fernando, talvez. E esse meu irmão, com alegria, tem servido ao Senhor na presidência dos atletas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Essa canção que eu vou cantar aqui é uma das canções que eu gosto muito. Eu canto sempre quando eu estou adorando. Só eu e Deus. Só eu e Deus. Essa música é uma música de oração que eu canto. Então escute aí, cante comigo. O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando eu me lembrei do que minha mãe falou. De que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, ó Deus. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai. Mas vale um dia nos seus atos que 1000 lá fora. O nome dessa canção diz: o melhor lugar do mundo. O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando eu me lembrei do que minha mãe falou. De que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, ó Deus. Tua vontade, ó Deus. O
Genil lá fora. O melhor lugar do mundo, ao centro da tua vontade, ó Deus, tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas para o dia em que os atos gemiam lá fora. Amém, queridos? Amém. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar do mundo. E a gente faz um potpourri desse louvor, um dos louvores mais lindos que nós conhecemos, queridos irmãos, que é Deus cuida de mim. Eu queria que você louvasse onde você está. Eu sei que você não pode abrir o microfone, porque senão vai ficar meio bagunçado. Mas ouvindo o piano aqui, você pode cantar aí onde você está, essa canção. E a gente canta de uma forma assim, confiante. Todo mundo sabe essa canção. Se tornou um hino. Preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. E sou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, precisa tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, você, Deus cuida de mim. Sabe, irmãos, alguns dias atrás, eu tive que viver isso, irmãos. Eu sou pastor há quase 20 anos. Mas há poucos dias atrás, eu tive que confiar muito na dependência de Deus e na soberania do Senhor.
Porque tem gente que pensa que nós, como pastores, não sofremos em oração, como os demais irmãos em Cristo, nós sofremos em oração. E às vezes nós queremos alguma coisa e Deus nos testa e nos prova. E eu queria que nessa noite de segunda-feira você pensasse comigo sobre a soberania de Deus. É sobre isso que eu quero ministrar um pouquinho nessa noite. A soberania de Deus. E a soberania de Deus significa que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Que Ele está no controle não somente da minha vida, mas de tudo aquilo que pode me trazer paz ou não. Tudo aquilo que pode me trazer alegria ou aflição. Deus está vendo e cuidando de tudo, porque sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E na vida que Deus tem propósito, Ele é fiel e cuida. Portanto, irmãos, eu vivi tanto esses dias essa música, Deus cuida de mim, porque às vezes a gente, mesmo conhecendo a verdade de Deus, nós ficamos, às vezes, perguntando os porquês, né? São tantos os porquês do crente. E é por isso que eu queria que você, que tem Bíblia aí, estivesse abrindo no Salmo 46. E eu prometo não demorar, porque eu desejo que você fique aí um pouquinho meditando comigo. No Salmo 46, eu não sei qual é a versão da tradução da sua Bíblia, mas o Salmo 46, ele tem versões muito parecidas. Portanto, uma palavra ou outra diferente não vai mudar o sentido total do Salmo. Esse Salmo é um dos salmos que eu decorei com a minha mãe. Eu aprendi a Bíblia com a minha mãe. Eu estou vendo ali um garoto muito lindo da minha igreja, um dos mais lindos que eu tenho na igreja, né? E está ali com o pai dele. E é lindo, né, ver ele participando com os pais na igreja, né, Brenda? E eu aprendi assim, pequenininho, com a minha mãe, a ler a Bíblia todo dia. E Salmo 46 eu sei de cor. Eu sei de cor. Mas só para não humilhar vocês, eu vou ler na Bíblia. Tá bom? Salmo 46 é lindo. Olha só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, venha, vamos contemplar as obras do Senhor, as assolações que ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Elton, confirma para mim se é a hora de eu pregar mesmo. Eu acho que é, mas se for a hora de orar primeiro, então eu passo a palavra para o meu irmão. Deixa eu só ver se tem algum pedido de oração aqui, pastor.
Normalmente a gente faz uma oração antes. Não, não tem não, pastor. Então, se o senhor quiser prosseguir na palavra, tá liberado. Vamos deixar aqui o senhor continuar então, tá? Aí no final a gente ora nessa ainda, pode ser? Ok, então pode prosseguir, pastor. Pode prosseguir que é para o senhor não perder aí seu raciocínio. Deus Tá bom. abençoe. Amém. Irmãos, uma seita que muito conhecida no mundo, e talvez você não saiba o nome dela, mas existe essa seita chamada deísmo. Deísmo é uma seita terrível, é uma seita satânica, mas ela não vem com esse nome de seita, ela vem como um pensamento muito comum a muitas pessoas. Talvez até, infelizmente, você ou alguém da sua família tenha pensado coerentemente com essa seita. Talvez até você mesmo que está me ouvindo agora. Essa seita prega o seguinte, que Deus realmente criou o mundo. Essa seita defende que Deus, ele criou o universo. E essa seita não fala ou não contraria a existência de Deus, mas na verdade essa seita, o mal dela está onde, pastor? O mal dessa seita está no fato de ela dizer que Deus ele não está mais aqui, que Deus ele pegou o mundo como quem dá uma corda no relógio. Você lembra daquele relógio que funcionava a corda, então você girava atrás dando corda, então o relógio ficava funcionando. Quando o ponteirinho do relógio começava a ficar piscando e não tinha força para continuar, então você ia lá atrás e você dava corda no relógio. Então, a seita chamada deísmo vai dizer que Deus também deu corda no mundo e depois foi bem para longe, de modo que isso explica as crianças sofrendo, de modo que isso explica as injustiças sociais, porque se Deus estivesse vendo isso, ele não permitiria, segundo o deísmo. E muita gente crê assim. E muita gente pensa dessa maneira, que Deus está tão longe, e estamos todos nós agora, enfim, à própria sorte, tendo que resolver a própria vida, dando murros em pontas de faca para conseguir o pão de cada dia, para conseguir o futuro nosso e dos filhos e talvez dos netos. Então, é cada um por si. E se esforçar um pouco para tentar viver uma vida mais ou menos, porque Deus nos deixou há muito tempo, segundo a seita chamada deísmo, mas isso é muito contra a Bíblia, porque 2 vezes no Salmo 46, o salmista vai dizer que Deus é o nosso, está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o Salmo 46 começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. E eu não sei se você entende o que é fortaleza. Fortaleza não é só lá a fortaleza do Ceará, não, né? A fortaleza é uma casa, é um castelo bem protegido. A fortaleza é um castelo de um reino onde o rei coloca as coisas mais preciosas lá dentro, porque nenhuma bala de canhão conseguirá penetrar, porque aquela estrutura é muito segura. E essa palavra é meio medieval, né? Uma palavra antiga, fortaleza. Por exemplo, a minha casa é uma fortaleza, significa que é muito segura contra vento, contra arrombamento, contra tudo isso. E a Bíblia vai dizer, então, que Deus é a minha fortaleza.
É para onde eu vou quando a coisa fica difícil. Não somente quando a coisa fica difícil, mas é quando a coisa fica mais difícil é que a gente, às vezes, corre para junto do Pai, como deveria correr todos os dias, mas a gente vê que a gente é pequeno e fraco, sabe, irmãos e irmãs? Então, veja, o deísmo cai por terra quando você começa a ler a Bíblia. É isso. Pastor, deísmo, o nome dessa seita é deísmo, que diz que Deus deu corda no mundo e foi embora, porque há tanta maldade no mundo que Deus não pode suportar estar aqui. Não, Deus não está ausente da minha vida, da tua vida. Deus está muito presente nas nossas vidas, irmãos. Se eu pudesse abrir a minha vida aqui nessa noite, eu passaria até às 10 horas, 11 horas, falando dos últimos milagres que Deus fez na minha vida. Olha, a minha vida vem de milagres. Esses dias agora eu recebi milagres de Deus, sabe? E o meu próprio irmão que está comigo esses dias na minha casa, que não veio cantar aqui comigo por conta de um detalhe, a gente conversava esses dias na minha casa e ele dizendo mesmo para mim, ele disse, mano, Deus te ama mesmo. Não tem como isso que aconteceu com você, mano, ser coincidência. São manifestações de Deus na sua vida, tão claras, tão evidentes de que Deus te ama e que Deus está contigo e está respondendo as tuas orações. Mas isso não é só comigo, não, irmãos. Isso é com você também. Sabe o que é, às vezes? É que a gente não tem um caderno de oração para anotar os pedidos e as bênçãos recebidas. Sabe o que é que acontece às vezes, irmãos? É que a gente não tem aquela expectativa da ajuda de Deus. Às vezes, a gente tenta resolver tudo só. E Deus até abençoa, mas a gente, como não teve aquela expectativa da espera, da esperança, na resolução que Deus vai trazer, a gente não viu e não vê muitas vezes Deus agindo. Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, que a base da nossa fé é bíblica. Toda igreja aqui é bíblica. Eu creio que você faz parte de uma igreja bíblica, onde a Bíblia deve ser o centro, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, veja bem, toda igreja e todo homem e mulher que participa dessa igreja que é bíblica, ele vai aprender mais cedo ou mais tarde que a base da nossa doutrina é a soberania de Deus. Que Deus criou o homem caiu em tentação. Que Deus resolveu o problema do homem trazendo Jesus. Que Jesus, ao subir para o céu, enviou o seu Espírito Santo, que está para sempre conosco. E esse Espírito Santo, ele cuida de ti e cuida de mim. E Deus continua a responder às nossas orações e um dia Jesus voltará para nós. Então, o Senhor nosso Deus, ele é soberano, ele está no controle do mundo, de todas as coisas, e está no controle da tua vida, mesmo que você ache que a sua vida está perdida. Olha, irmão, muita coisa que a gente não entende hoje está, na verdade, dentro de um projeto maior de Deus para a nossa vida. Tudo que você passou, as dificuldades que você enfrentou, foi uma preparação, sabe? Para você chegar ao lugar que Deus quer, sabe? Para você chegar ao lugar que Deus deseja para você. Tudo que aconteceu na sua vida, a sua infância, lembre-se. Lembre-se da dificuldade da sua infância. Lembre-se da sua primeira juventude. Lembre-se das dificuldades. Lembre-se das vitórias. Lembre-se das preparações. Lembre-se daquelas coisas que parecia que seriam o seu fim, mas então, hoje você vê que tudo aquilo foi uma grande preparação para você ser o que você é hoje, essa pessoa experimentada. Só que tem um detalhe, muita gente no caminho se atrapalhou e tentou atrapalhar os planos de Deus. Você quer ver um exemplo disso?
O exemplo disso, eu já preguei na igreja sobre isso, é o exemplo de Sara. É só um exemplo bíblico. Lembra comigo, a Sara tinha uma promessa de Deus, que ela seria mãe. O seu marido, Abrão, tinha uma promessa de Deus que ele seria pai. Mas a Sara tinha 90 anos e ela estava cansada de esperar. Então ela tentou resolver o problema. Ela deu a escrava, ela deu a empregada, ela deu a serva para o marido dormir com ela, para que essa serva pudesse gerar um filho para o marido, que pelo menos ele seria pai. Imagine isso. Deus em nenhum momento ficou feliz com isso. Nasceu um menino chamado Ismael, e todo dia a escrava irritava Sara, sabia? Envergonhando-a, dizendo que ela não era importante, porque quem tinha dado filho para Abraão era ela, a escrava chamada Agar. E Sara ficou muito aborrecida, mas foi ela quem estragou as coisas. Não precisava dessa tormenta, desse problema, não precisava, irmãos, não precisava. Então, quando chegou no tempo certo, no tempo de Deus, Sara ficou grávida. Sim, ela teve um filho, e o nome desse filho é Isaac. Você conhece a história. Então, muitas vezes nós atrapalhamos os planos de Deus. Não o plano final, entendeu? Não o momento em que Deus realmente quer para a nossa vida. Não este, não o projeto final estabelecido de Deus para nós, mas no caminho, na caminhada, por tantas vezes nós atrapalhamos o caminhar suave, um caminhar sem dores, um caminhar tranquilo. A gente tornou essa caminhada mais difícil, irmãos, muitas vezes por tentar ajudar Deus. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da minha vida. Eu só preciso fazer aquilo que cabe a mim. Se eu tenho uma prova para estudar, eu vou estudar de toda vontade, e eu faço a minha parte. Eu não vou simplesmente orar e dormir enquanto tem muita gente estudando para aquela prova, seja ela qual for. Então eu vou fazer a minha parte, dentro das minhas limitações e das minhas fraquezas. Vou fazer a minha parte, e eu creio que Deus fará a dele. Mas, pastor, e se Deus não fizer a parte dele? Deus sempre faz a parte dele. Mesmo que a parte dele seja você não passar naquela prova. Mesmo que a parte dele seja dizer não para você hoje, porque o sim de amanhã é melhor. Porque se o sim fosse hoje, tiraria você do caminho do maior sim que será amanhã. Quantas vezes você já ouviu isso? E hoje Deus me trouxe aqui para lembrar isso para você, meu querido irmão e querida irmã, que a gente por vezes tem atrapalhado os projetos de Deus. Mas o Salmo 46 para nós vem nos lembrar nessa noite que Deus é o nosso refúgio. A gente se refugia em Deus. Você imagina numa grande guerra, não tem para onde correr. Aquela sirene aterrorizante começa a tocar. Quando começou a guerra da Ucrânia, era pandemia, então eu tinha mais tempo para ficar em casa, eu ficava assistindo à noite, de madrugada, às vezes sem sono, assistindo a guerra da Ucrânia, e eu via aquela sirene absurda. É terrível, aquilo nos traz pânico só de ouvir aquela sirene dizendo que estava vindo um ataque aéreo e todo mundo tinha que correr para o bunker. E o bunker nada mais era e nada mais é do que aquele lugar mais seguro embaixo da casa, onde mesmo que a casa seja devastada por bomba, por vento, por tempestade, o bunker é de baixo, na parte subterrânea. É o lugar mais seguro da casa. Então Deus é esse bunker que a gente vai na guerra
na angústia, esse refúgio, a gente se refugia, a gente corre para esse lugar seguro. Deus é esse refúgio e fortaleza. Então, Deus está bem presente na nossa vida, irmãos. Está bem presente na nossa vida. Você não está sozinha. E aí o salmista vai dizer mais na frente, no versículo 2, se Deus é esse refúgio, essa fortaleza, e Ele é esse socorro bem presente nas tribulações, o versículo 2 é a continuação, olha aí, ele diz, portanto, diante disso, não temeremos, não vamos temer, não temos medo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Não temeremos, não temeremos, ainda que a terra se estoure, se espoque, os montes caiam no meio dos mares, até os montes sejam cobertos pelas ondas do mar. É isso que o salmista está dizendo. Não temos medo, porque Deus será sempre aquele lugar para onde a gente corre, aquele bunker que não é um bunker qualquer, é o Todo-Poderoso. O nome de Deus para Todo-Poderoso é El Shaddai, é Adonai, o Deus governador que governa céu e terra. São os nomes de Deus, esse Deus que é onipresente, esse Deus que nos ama, irmãos. Uma vez um colega meu de seminário perguntou para o professor nosso de teologia, e eu e meus amigos ficamos ali pensando que o professor jamais teria uma resposta para aquela pergunta daquele meu colega. Pastor, que pergunta foi que o seu colega fez para o seu professor de teologia, que ele ficou sem palavras? O meu colega chamado João Batista perguntou assim para o reverendo professor de teologia sistemática da nossa turma. Ele perguntou assim, ó, o João Batista disse assim, o pastor, professor, como pode Deus conseguir ouvir a oração de todas as pessoas que oram ao mesmo tempo nesse mundo? E eu mesmo fiquei pensando nisso, é verdade, porque eu não consigo ouvir duas pessoas falando ao mesmo tempo, eu só falta ficar louco. Os meus ouvidos são bem sensíveis, como o meu olfato é bem sensível. Então, se tem duas ou três pessoas falando ao mesmo tempo, eu só falta ficar louco. E eu dei razão para o João Batista. Aí o professor ficou calmo, ficou sereno, ficou quieto, e eu achei que ele não tinha resposta. Aí o professor levanta a cabeça, sentado naquela mesa. Para mim, estou vendo, como se fosse agora. E ele disse assim para o João Batista, João Batista, eu vou responder a tua pergunta com outra pergunta, só para você pensar. Ele disse assim, como pode o finito compreender o infinito? Aí eu falei assim, tome. Irmão, e minha irmãzinha querida, nós somos finitos. A gente pensa que acabou. Mas o Senhor do Universo, Ele tem poder para mudar qualquer situação. Ele tem poder para ouvir as orações de todo o seu povo que ora ao mesmo tempo. Porque os seus ouvidos não são limitados como o seu e o meu. A sua mente não é limitada como a sua e a minha. Muitas das nossas limitações são herança dos nossos pais Adão e Eva, porque fomos criados seres perfeitos e nos perdemos. Muita coisa foi perdida com o pecado. Os cientistas dizem que a nossa capacidade cerebral não funciona nem 10% daquilo que poderia funcionar. A ciência que fala isso. Então, irmão querido, irmã querida, Deus, Ele é o teu socorro, é o teu refúgio, é a fortaleza. Portanto, versículo 2 vai dizer, portanto, não temeremos. Aí ele vai falando, ainda que, viu? É a Bíblia que está falando, na minha versão ele diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem. Aí eu vou aumentar aqui, não é aumentando a Bíblia, mas parafraseando para a nossa vida, ainda que aconteça um absurdo na sua casa,
Ainda que você perca o emprego amanhã, que Deus te livre disso. Ainda que falte dinheiro para comprar comida. Ainda que você fique doente. Ainda que você perca o controle dos seus filhos, e o controle da sua casa, e o controle do seu casamento. Ainda que tudo isso aconteça. Ainda que aconteçam coisas que você jamais imaginaria por ser crente e fiel a Deus como você é. Ainda que tudo isso aconteça, Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E por duas vezes, no versículo 7 e no versículo 11, o salmista vai repetir a mesma coisa. Ele vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que é o Deus de Jacó? É o Deus que disse assim para Jacó: Jacó, você não merece, mas o teu povo que de ti sairá, será o meu povo, o teu nome será Israel. E aí depois Deus vai falar para esse povo que é filho de Jacó, chamado de Israel. Ele vai dizer: tu és um vermezinho de Jacó. Tu és um povozinho de Israel, meu escolhido. Olha, entenda isso. Deus não está chamando ninguém de verme, de ser sujo e imundo. Deus está dizendo: tu és o vermezinho de Jacó, tu és pequeno, tu és pequenininha. Você precisa entender isso. Olha, eu estou te vendo aqui na minha mão e você tem dado um duro danado para poder tentar resolver um problema que não é seu. Resolva só aquilo que você pode resolver e vá dormir em paz, porque aquele que dorme em paz depois de ter orado é porque descansou naquele que tudo pode. Entregue nas mãos do Senhor e descanse, porque isso é uma manifestação de fé e isso agrada a Deus. Descansar não é preguiça. Descansar não significa que a gente não está ligando muito para o problema. Na verdade, é o contrário. Descansar em Deus é saber que já entreguei nas mãos do Todo-Poderoso, como diz aquela canção linda: o Todo-Poderoso é o meu amigo. Entenda isso. Então, o Salmo 46 por duas vezes vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, eu gostaria de encerrar essa breve meditação quando, no versículo 10 do mesmo Salmo que estamos meditando, Deus nos dá uma ordem. Isso não é um pedido, é uma ordem. Analise comigo a forma como foi composto o Salmo. Veja bem, preste bem atenção. Fique aqui comigo, você que está. Estamos terminando essa ministração, quero orar por você. Escute aqui uma coisa, olha aqui. O Salmo 46, o salmista, ele começa falando sobre Deus. O salmista começa falando acerca de Deus. Ele está dizendo para alguém: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está falando de Deus para alguém. Veja. Agora no versículo 10, é o próprio Deus falando. Perceba o versículo 10. Veja que no começo do Salmo, até o versículo 9, é alguém dizendo para alguém que tem que confiar. É alguém dizendo para alguém que tem que ter esperança, que tem que ter calma, que tem que ter fé, porque Deus está no controle, Ele é soberano, Ele está sentado no seu trono e Ele reina, e nenhum de nós está solto à própria sorte, que Deus não possa ver e cuidar. Mas no versículo 10 é diferente. O versículo 10 é o próprio Deus quem fala pela boca do salmista. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí fechou.
Porque no versículo 11 vai continuar uma narrativa de alguém falando de Deus para alguém. Aí vai dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus do Jacó é o nosso refúgio. Está vendo? Então, somente no versículo 10 é que Deus fala. Todo salmo Deus fala, mas aqui é a própria boca de Deus falando. Ele não está só inspirando o salmista a falar e a cantar essa canção, essa composição. Ele está dizendo, pela sua própria boca, ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não é Deus. Você não tem força que o Deus tem. Você é pequena. Você é limitada. Você queria ter força para resolver tudo na sua hora, né? E do seu jeito. Mas aquele Deus que já viu amanhã, Ele está cuidando de tudo. Faça a sua parte, minha irmã. Faça a sua parte, meu irmão. Faça só aquilo que lhe é devido fazer. Até para você sentir paz. E entregue tudo nas mãos de Deus. Porque se você tem uma resposta negativa na sua vida, na verdade, essa resposta, é uma resposta positiva. Se você está recebendo hoje um não de alguém, ou um não de uma situação, na verdade, isso é porque você não sabe amanhã. O que você precisa urgentemente é acreditar. Acreditar que existe um Deus. Acreditar que Ele cuida de nós. Acreditar que mesmo sem conseguir imaginar como que vai ser a saída desse processo, desse problema, mas Ele sabe. Ele faz todas as coisas novas, outra vez. O próprio Jesus, falando em Apocalipse, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas, seja o que for. Eu restituo, eu restabeleço a ordem, seja o que for. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós estamos reunidos aqui, 17 participantes dessa live, e ficará gravada para muitas pessoas assistirem pelo resto da nossa vida, se for o caso, para dizer que Deus está bem presente ao teu lado, mais do que você imagina. Deus é mais real do que você mesmo é real. Deus está bem perto de você. Deus é tão real quanto esse telefone ou esse computador que você está diante dele assistindo, participando dessa live. Deus é mais real do que a sua respiração. Deus é mais real do que essa pessoa que está do seu lado, na sua casa. Deus é mais real do que aquilo que podemos ver com os nossos olhos materiais, que não conseguem ver muita coisa. Somente quem tem olhos espirituais que consegue ver mais longe. Tenha fé. Você precisa de fé para descansar em Deus. Fé. Ele está cuidando de tudo. Ele é refúgio. Então, vamos fazer uma coisa? Aquieta. Aquieta esse coração. Aquieta esses dedos digitando no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, tentando se defender de alguma coisa. Aquiete esse coração, aquiete essa mente, aquiete essa boca, que às vezes tenta se defender sem resultado algum. Você está só se cansando. Descanse no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu sou pastor há mais de 20 anos. E eu tenho aprendido cada dia mais que eu preciso me aquietar. Porque eu prego sobre isso e às vezes não consigo viver, porque eu sou humano, como diz a canção, eu não consigo ser perfeito. Ei, todos nós somos desafiados a aquietai-vos. Amanhã você vai trabalhar e você vai no carro, ou na moto, ou no ônibus, ou na bicicleta, você vai dizendo: aquietai-vos. Quem está falando isso é Deus que está falando isso. Seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, aquietai-vos
e saber que eu sou Deus. Vamos orar? Pai querido, nessa noite eu peço a tua bênção sobre essa casa, que está conectada agora conosco. Que o Senhor abençoe a tua serva. Abençoe o teu servo. Que eles possam confiar ao Senhor as suas preocupações. Aquilo que não podem resolver. Aquilo que já até tentaram resolver, mas não conseguiram resolver. Então, Senhor, nessa noite, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tome de conta dessa vida, tome de conta dessa casa, tome de conta dessa situação. E ele e ela que estão agora entregando em tuas mãos, dirão amém, porque concordarão com a minha oração ao Senhor nessa noite. Ah, meu Pai, nosso Deus, escuta a nossa oração. Nós não queremos, Senhor, ficar sofrendo e tentando resolver as nossas vidas sozinhos. Nós cremos que o Senhor está no controle, nós cremos que o Senhor é Deus, nós cremos que o Senhor está vendo tudo e nós cremos que o Senhor nos dará um bom futuro. Certo disso, nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Obrigado, querido. A gente que agradece, né, a sua participação, agradece a palavra que o senhor trouxe aí pra gente. É uma palavra que ao mesmo tempo que nos faz um alerta, né, nos traz conforto também, né? É uma palavra que conforta, né, nos nossos corações, né? Ainda mais a gente que vive numa era, né, num tempo de inquietações, né, de síndromes de ansiedade, síndromes de pensamentos acelerados, né, e tantas outras patologias aí que aflige a nossa mente, né, e o Senhor, ele nos traz, né, a Bíblia, né, a palavra do Senhor, ela nos traz essa referência, né, de que a gente tem que se aquietar, né, a gente precisa aprender a entregar, né, nas mãos do Senhor aquilo que a gente não consegue dar solução com as nossas forças, né? E Salmos ele é muito peculiar porque, né, ele começa, né, não só o Salmo 46, né, mas outros salmos também. É o salmista, né? Parece que o salmista ele inicia, né, ali a escrita do livro, e Deus, parece que Deus ele toma de conta e ele mesmo, né, faz questão de colocar ali o que ele quer, né, e a gente percebe isso no versículo 10, né, como o senhor bem disse, né, que aqui é Deus falando mesmo, não tem o que a gente querer questionar ou debater o contrário. É Deus, né, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Se fosse o salmista falando, ele poderia colocar aquietai-vos e sabeis que ele é Deus, né? Mas ele faz ênfase, eu sou Deus, né? Serei exaltado, né? Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Né? Fosse eu ou qualquer outra pessoa, o salmista que escreveu, será exaltado, né? Será exaltado entre os gentios e será exaltado sobre toda a terra. Mas não, ele faz referência de que ele é Deus, de que ele será exaltado, de que ele, né, está sobre toda a terra, de que ele tem o domínio de tudo, né? Então, quando a gente entender, né, e começar a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor, né, tem para as nossas vidas, a gente vai começar a aprender a entregar, né, entregar verdadeiramente tudo aquilo que a gente não consegue solucionar nas mãos dele, né, porque nas mãos dele tudo tem solução, né, nas mãos dele tudo tem o direcionamento correto. Então a gente agradeço aqui de coração, né, a sua participação, né, agradeço a participação de todos, né? Aí a casa tá cheia, glória a Deus. O pastor é celebridade, né? Verdade é essa. O pastor é celebridade, então atrai aí, né? Glória a Deus por isso que
Várias pessoas participaram, várias pessoas puderam ouvir, né, essa palavra maravilhosa. Então, se alguém mais quiser fazer algum comentário rapidinho, né, que a gente tem um tempo, tá aberto aí. Amém? Amém, Elton, glória a Deus. O pastor Jairo, como ele já falou, é de casa. Ele não tem só 10 anos, não. Ele tem 11 anos de história com atleta, desde 2014, ainda lá de Senador Guiomar. E a gente louva a Deus pelo amor que ele tem, sabe, como o pastor de uma igreja local, já que o nosso ministério, ele é um ministério que não é igreja, mas que nós temos a igreja como parceira. E o pastor Jairo, desde o início, ele entendeu esse propósito e entende esse propósito dos atletas. Então, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Uma palavra que, de fato, como disse o Elton, né, no resumo dele, nos edifica em muito, em, de fato, a confiarmos em Deus, independentemente de todas as coisas, independentemente do amanhã, porque o amanhã, de fato, pertence a Ele, né? Então, que Deus abençoe sua vida, a vida da Priscila. O senhor sabe que nós amamos a sua casa, Atletas de Cristo ama a Igreja Presbiteriana, nossa parceira, no trabalho com voleibol, de evangelismo. E a minha casa ama a sua casa, o senhor sabe disso, tá bom? Um grande abraço, viu? Amém, querido. Eu gostaria apenas ainda de agradecer a presença aqui, Sender e Elton, da irmã Cássia, e o esposo Kazu, lá do Japão. Estão no Japão, mas estão participando conosco dessa live. São irmãos nossos, e que prazer é rever esses nossos irmãos queridos e estarmos juntos nesse culto, que é o culto nessa noite. Glória a Deus, pastor. Olha, o rapaz, o irmão comentou aqui, né, que pessoas lá do Japão, a gente está do outro lado do mundo, né? A palavra do Senhor, ela vai em todos os lugares da terra, e glória a Deus por isso, que eles sejam muito bem-vindos, né? Que eles, né, continuem participando conosco aí, né? Das lives sequentes aí pro mês que vem, e são todos muito bem-vindos, né? Glória a Deus pela vida deles, né? Lá já tá clarinho, né? Lá já tá dia, né? Glória a Deus, né? E a gente fica muito, muito feliz, né? Com a presença de todos. Então a gente vai encerrar, né, Sender? A gente, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder conduzir a live esse mês, né? Agradeço a participação de todos, a participação do pastor, de cada um aqui, que o Senhor possa abençoar e derramar poderosamente tudo aquilo que Ele tem, né, de especial para cada um de vocês, bem para cada um de nós. Então a gente vai orar, né, encerrando. O pastor, Elton, deixa eu dar uma sugestão. O pastor, ele pode fazer só mais um louvor encerrando. Ah, amém. Foda, pastor tiver aí. Aqui, pastor, ó, quem tá aqui, ó. Davi é. Ah, Daisy. É Daisy. Cadê o Davi, rapaz? Davi tá na sala. Ah, Davi tá bem assistindo. Oi, Deise. Oi, pastor. Pai do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã querida. Satisfação revê-la. Igualmente, viu? Saudade da sua Boa casa. noite, meu colega de trabalho. Oi, irmão Calbi. Pai do Senhor. Meu colega de trabalho, irmão Calbi. Irmã e colega de trabalho, né? É. Eu agradeço a todos os irmãos que estão mandando a mensagem de carinho aí para mim, para minha família, os nossos irmãos aí da nossa igreja estão participando, as nossas irmãs. É um prazer estarmos juntos nessa live, nos fortalecendo em comunhão. Ô Deise, você quer escolher um louvor? Isso não dá muito certo às vezes, porque a pessoa escolhe e eu não sei, mas a Deise tem uns louvores bem legais. Diga aí, Deise. E agora? Autor da minha fé, né? Ah, essa é muito difícil, Deise. O senhor acha? Não é não. Hã? O senhor não é não. É não? Não. E eu tenho certeza que a maioria aqui sabe. Aí todo mundo abre
Acho que não dá, né? Não, Mas, não, então... não dá. Mas aí a gente vai cantando aqui com o senhor também. Deixa eu ver se eu consigo a letra dessa música aqui rapidinho. Não Tá sei bom. se dá tempo. Dá sim. Ela só manda pancada, pastor. É porque ela tem uma letra linda, mas é uma letra um pouquinho difícil. Deixa eu pegar só a letra aqui para a gente cantar, então. Olha. É 1 minuto. Esté. Oi, Estezinha. Oi. Que franja mais linda. Eu não queria falar com o pastor. Oi, Ela. pastor. Oi, querida, você tá bem? Sim, É muito bom te ver, você é muito linda. obrigada. Dá boa noite para todo mundo. Boa noite. Que voz linda, né, gente? Oi, papai. Oi, meu amor. Banguela. Você tá sem dente, minha filha? Tá, pastor, o dentinho dela, ela arrancou o dentinho na frente aqui, aí, ó. Eu arranquei o dente. Tô com uma janelinha. Tá com a janelinha, né? Então vamos cantar o autor da minha fé, porque é a Deise. Eu não vou pedir mais louvor para a Deise, não, Sender. Porque ela pede só os louvores difíceis. Tem que ensaiar 3 dias antes. Esse louvor é lindo, do Paulo César. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transforma as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever caminhos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, é o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz.
minha fé.